Sexta-feira, 9 de dezembro de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira agora os nossos destaques de hoje. O Tribunal de Contas do Estado estabelece prazo de 10 dias para que municípios sergipanos disponibilizem nos portais da transparência a lista de credores para que seja verificada a ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados. Solidariedade natalina. Servidores do TCE participam da campanha Papai Noel dos Correios e adotam cartas de crianças carentes que sonham com presente na noite de Natal. Sangue novo no quadro efetivo. Presidente Clóvis Barbosa empossa mais 2 candidatos aprovados em concurso público realizado pelo órgão. Fiscalização e controle. O balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras. E ainda, no quadro entrevista, a convidada da semana é a presidente do Sindicato dos Bancários de Sergipe, Ivânia Pereira. Essas são as nossas manchetes de hoje e você acompanha a partir de agora no TCE na TV. Olá, a gente começa esta edição fazendo um alerta aos gestores dos municípios sergipanos que ainda não disponibilizaram nos portais da transparência a lista de credores. O prazo estipulado pela Corte de Contas Sergipana é de 10 dias. O objetivo do TCE é verificar se a ordem cronológica de pagamentos dos contratos firmados está sendo cumprida pelas administrações. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France e Mica Neto. O trabalho de levantamento das dívidas de alguns municípios credores já está em andamento desde a semana passada, quando o TCE estabeleceu o prazo de 10 dias, exigindo que os municípios disponibilizem em portais da transparência informações detalhadas sobre as listas de credores. O diretor de Controle Externo, Obras e Serviços da Corte de Contas, Adir Machado, detalha os critérios desta determinação. Fizemos uma avaliação nos portais de transparência de todos os municípios e nenhum divulgou a relação de credores tal qual prega o artigo 13 desta resolução. Tem que ter a resolução, ou tem que ter uma relação de credores, iniciando pelos credores de exercícios anteriores, depois pelos credores do atual exercício. Tem que discriminar a fonte de recurso, a data de chegada na administração pública da fatura, da ordem de serviço, da medição, da nota fiscal, o que estiver constando no contrato. Tudo isso precisa estar no portal da transparência e não está. Ele disse que a resolução número 296 de 2016, que entrou em vigor há pouco mais de 2 meses, deve ser cumprida. Ela entrou em vigor para que os atuais prefeitos obedeçam à ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, junto a fornecedores ou serviços contratados por prefeituras sergipanas. O prazo está vencendo. Cada conselheiro vai ter essa informação para aplicar a multa respectiva, cada um vai arbitrar na respectiva sessão plenária onde a matéria ingressar, mas, independente disso, o que está acontecendo é que o Ministério Público e o Tribunal de Contas, no contexto da operação anti-desmonte, está levando tudo isso em consideração para possíveis medidas judiciais, inclusive. A resolução tem o objetivo de reforçar o cumprimento do artigo 5º da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993. É a Lei de Licitações. Na lista que deve ser publicada nos portais da transparência, as prefeituras devem detalhar informações como, por exemplo, a origem de cada verba pública, o procedimento administrativo e do contrato, a quem se deve, quanto se deve e data de vencimento da obrigação. As listas de credores deverão também ser publicadas a cada semestre no Diário Oficial Eletrônico do TCE. A seguir, Corte de Contas Sergipana adere à nova edição da campanha Papai Noel dos Correios. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras. TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já.
Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de volta e desta vez para informar que o Tribunal de Contas do Estado aderiu à nova edição da campanha Papai Noel dos Correios. E mais 2 aprovados no concurso público do TCE são empossados pelo presidente Clóvis Barbosa. Os assuntos são os destaques de hoje do Giro de Informações. Foram empossados no gabinete do presidente do TCE, Clóvis Barbosa de Mello, os novos servidores da casa aprovados em concurso. A médica Juliane Dantas Seabra e o analista de controle externo 1, Júlio César Santos Mello. Quando eu soube do concurso, intensifiquei esses estudos e consegui passar, graças a Deus, e hoje estou tomando posse, na verdade, com uma expectativa muito boa de ingressar aqui no serviço. A expectativa maior é de aprendizado, né? Ver o que é que o Tribunal de Contas, que eu tenho certeza que vai poder contribuir para a minha vida pessoal e também profissional. 150 cartinhas do Papai Noel dos Correios já foram escolhidas por servidores do TCE. O clima natalino de fraternidade e doação já chegou por aqui. Vale a pena contribuirmos, né, para aquele mais carente, né, no qual precisam da nossa ajuda. Nessa cartinha ele solicita uma bola, onde quer ir para o campo de futebol, fazer seu lazer, né? É importante porque o tribunal vem ajudando sempre para com essas pessoas, né, que aqui depositam suas cartinhas, e é muito importante colaborarmos. Assinado um termo de cooperação técnica entre o TCE e a Universidade Federal de Sergipe. O reitor, professor Ângelo Antonioli, disse que o convênio tem o objetivo de fazer com que cada vez mais a universidade se envolva com a sociedade. E esse envolvimento já tem início em parceria com o órgão de controle nesta sexta-feira, durante o Seminário de Gestão Municipal promovido pelo TCE. O evento, voltado para prefeitos eleitos e reeleitos, deve preparar os parlamentares para a gestão a partir do ano que vem. Esse convênio agrega valor, de fato, ao programa de gestão que estamos iniciando no próximo, agora, né? Mas no próximo ano deveremos estar fortalecendo, que é justamente a integração da universidade e sociedade, né? Nós estamos fazendo isso intensamente na área da saúde, vamos debater com a educação e agora precisamos, através desses convênios, aproximar a universidade dos municípios, né? Então, esse encontro, esse debate, vai fazer com que a universidade possa organizar suas expertises e colocar a serviço do Estado de Sergipe através do Tribunal de Contas, né? E isso deve facilitar a vida dos prefeitos, né? Principalmente daqueles municípios onde as condições são inapropriadas para que haja uma boa gestão.
Esta semana, servidores da Diretoria de Controle Externo, do Departamento de Engenharia do TCE e da Coordenadoria Operacional participaram do curso Desenvolvimento Integral, um caminho para o crescimento. O curso foi ministrado pela psicoterapeuta Anacia Morim. Para que o ser humano possa desenvolver suas atividades dentro de toda a sua potencialidade, dar o seu melhor para a organização e trazer qualidade, produtividade, tudo que a organização espera e necessita, ela precisa estar bem, estar inteira. Então, esse lado pessoal é preciso ser cuidado, é preciso ser tratado para que os resultados aconteçam. O curso incluiu dinâmicas de relaxamento e outras metodologias empregadas segundo a ótica da psicoterapia. O objetivo foi promover o bem-estar e a integração entre os servidores e, assim, melhorar resultados na rotina de trabalho. É uma forma da gente se motivar, conseguir separar o que deve ser separado para a gente poder desenvolver nosso trabalho de uma forma melhor. E para mim está sendo muito válido. Tem coisa que a gente pensa que não tem um fundamento na infância, mas tem fundamento na infância. De como a gente procede com as outras pessoas. Está sendo muito bom para a gente se inteirar, poder se relacionar de uma forma melhor com os colegas de trabalho e produzir mais. E esta semana, por causa do feriado de Nossa Senhora da Conceição, não ocorreram julgamentos na sessão plenária. Análises de processos apenas nas sessões das câmaras. Acompanhe. Nesta semana foram julgados 15 processos na sessão da primeira Câmara, dentre recurso de reconsideração, contrato de obras e serviços, relatórios de inspeção, aposentadorias, pensão previdenciária e auto de infração. E na segunda Câmara, 56 processos foram julgados. Na pauta, aposentadorias, transferências para reserva remunerada, pensão previdenciária, relatório de inspeção e autos de infração. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, é só acessar www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Em instantes, presidente do Sindicato dos Bancários de Sergipe é a convidada da semana do quadro Entrevista. Em pauta, o anúncio do fechamento de agências do Banco do Brasil no estado. Não saia daí, a gente volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Maruim, em 22 de outubro de 1936, o bacharel em Direito formado na primeira turma da Universidade Federal de Sergipe, Hildegardes Azevedo, foi nomeado conselheiro do TCE em novembro de 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, para ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio. Na Corte de Contas sergipana, Hildegardes Azevedo assumiu os cargos de vice-presidente e presidente do órgão por 2 vezes. Em 2006, Hildegardes deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Manuel Cabral Machado, 100 anos, nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. No
quadro Entrevista desta semana, a presidente do Sindicato dos Bancários de Sergipe, Ivânia Pereira, fala da preocupação da categoria com o anúncio do fechamento de agências do Banco do Brasil em todo o país. E em Sergipe não vai ser diferente. Veja. Ivânia, muito obrigado por essa entrevista. Qual é a realidade hoje que vocês estão vivendo, essa notícia, o porquê dessa decisão, especialmente do Banco do Brasil? Então, Messias, nós fomos tomados, não só os sindicatos bancários, mas todos os funcionários do Banco do Brasil. Fomos tomados por surpresa, porque o Banco do Brasil é uma empresa sólida, é um dos maiores bancos do Brasil. E está, no primeiro semestre de 2016, entre os 5 maiores lucros do sistema financeiro nacional. Então, quais os motivos que levou o governo federal a impor ao Banco do Brasil essa redução de estrutura? Redução de estrutura, isto quer dizer que se os clientes já reclamavam o tempo de espera nas filas, vai aumentar esse tempo de espera. A proposta do banco é reduzir cerca de 18 mil funcionários, 18 mil cargos, 18 mil postos de trabalho. Isso quer dizer que o tempo de espera nas filas tende a aumentar, porque o banco não reduz cliente, não é? Reduz o número de agências. Por exemplo, uma cidade como Itabaiana. Temos 2 agências do Banco do Brasil em Itabaiana, por reivindicação e necessidade dos clientes de Itabaiana. É uma grande cidade, é uma cidade comercial, é uma cidade empresarial e, por reivindicação da necessidade dos clientes, foi criada uma nova agência. Essa agência está sendo transformada em um posto de atendimento, assim como Moita Bonita também. Bom, o que é que o banco ganha com isso? Ganha desconfiança da sociedade. Porque hoje a pergunta que todos nos fazem é: o Banco do Brasil vai ser privatizado? O Banco do Brasil está quebrando? É isso que gera esse tipo de atitude intempestiva. Bom, se o banco queria fazer um plano de incentivo à aposentadoria, que era esperado pelos funcionários do banco, tinha muitos colegas que estavam aguardando, que não suportam mais a carga de pressão, porque todos sabem que o trabalho bancário é um trabalho de grande exigência, é uma pressão grande por cumprimento de metas, e as metas, a cada vez que ela é cumprida, são estabelecidas metas ainda maiores. E os funcionários que já tinham os requisitos necessários para a Previdência Social e para a Previdência Complementar, aguardavam que o banco apresentasse uma proposta de incentivo à aposentadoria. Entretanto, ninguém esperava que o banco fizesse uma proposta intempestiva como essa. E vem informação. Eu conversava com o diretor do banco há 1 ano e meio, mais ou menos, e ele me disse o seguinte: o maior investimento do banco daquele ano era em tecnologia. Tecnologia quer dizer, para tirar o cliente da agência. Então, a leitura, o seu resultado não seria o contrário. O banco não está apostando em mais lucro, né? Na medida em que tenha menos trabalhadores, menos pessoas na agência com mais tecnologia. Não é por aí? Então, são 2 questões relevantes que você levanta e que as 2 têm realmente impacto sobre essa decisão. Mas a que nós julgamos mais importante é a decisão política do governo. A decisão política do governo, ela se estabeleceu a partir da tomada de decisão em relação à Petrobras. Aqui em Sergipe, o nosso estado vai sofrer impactos negativos relevantes a partir de decisão de fechamento ou de terceirização dos postos onde produzia o óleo de melhor qualidade no estado de Sergipe. Ora, a redução, a terceirização ou a privatização desses postos ensejou na demissão de um número altíssimo de trabalhadores,
que estavam trabalhando nessas áreas. Os postos que ficaram na administração da Petrobras são aqueles que o óleo produzido é de baixo potencial de qualidade. Ora, então, por trás disso tem uma motivação política. Quem serão os beneficiados? Quem são essas empresas que adquiriram a administração desses postos? Nos bancos não é diferente. É uma decisão política que tem impactos relevantes para a sociedade e para a empresa. O banco vai apostar agora nos correspondentes bancários. Os correspondentes bancários que são instalados em empresas públicas, eles precisam ter licitação. É um número reduzidíssimo esses. Entretanto, os correspondentes bancários de empresas privadas não precisam de licitação. Quem serão, então, os amigos do rei que serão beneficiados com a instalação dessas unidades? Com a transferência desses serviços. Então, existem também essas respostas que a sociedade precisa cobrar. A redução de postos de trabalho decorrente dos avanços tecnológicos também acontecerão, porque nós já passamos por isso, fomos mais de 1 milhão de trabalhadores bancários, né? E sofremos um primeiro impacto na segunda revolução industrial, né? E que impactou na redução de postos de trabalho nos bancos, passamos a 800 mil. Em seguida, tivemos uma nova automação bancária, que foi impactante, passamos a 380 mil bancários no país. Dentro dessa realidade, quais são os passos que o movimento pretende dar? Então, hoje nós somos 692 mil bancários no país, né? E isso fruto do redimensionamento do sistema financeiro nacional, certo? O que o movimento, então, está preparando para se contrapor a isso? Nós temos uma agenda de reuniões com o presidente do banco, certo? Para a tomada de decisões. Bom, vai haver uma reação normal, natural, do funcionalismo junto com a organização da categoria. Claro, é evidente. Outra coisa, o impacto de 18 mil bancários do Banco do Brasil desempregados não é para o empregado que foi desempregado, é para a sociedade. São famílias. Vai ter impacto no comércio, na indústria, na aquisição de automóveis, enfim, os impactos serão relevantes. Agora eu quero também dizer que nesse primeiro momento, o que o banco deu um passo atrás, o que ele estava propondo é que até o dia 30 de janeiro seja uma adesão ao plano de incentivo à aposentadoria, certo? Então, os trabalhadores e trabalhadoras que tiverem preenchido os requisitos de adesão a esse plano poderão aderir ou não, né? A orientação que o sindicato faz para esses colegas é que precisa fazer os cálculos, precisa verificar junto à Previdência Social e à Previdência Complementar se esses requisitos não lhe trazem prejuízos e dialogar com a família. Nós sabemos o que passamos anteriormente. Foi um índice altíssimo de suicídio dentro da categoria bancária, inclusive o maior índice foi entre os funcionários do Banco do Brasil, em decorrência desses planos de reestruturação. Então, nós não queremos ver novamente e passar novamente por tudo que nós já passamos, certo? Por isso é que nós orientamos que qualquer que seja a decisão, precisa ser uma decisão madura e bem discutida com a família, porque a família também terá impactos positivos ou negativos dessa tomada de decisão, Messias. Presidente, muito obrigado por essa entrevista. A luta vai ser longa, vai ser gigante. E a sociedade como um todo precisa se mobilizar diante dessa realidade. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigada a você, Messias. Eu queria aproveitar para convidar todos os funcionários do Banco do Brasil. Hoje, às 18 horas, na sede do sindicato, haverá uma reunião onde a gente vai discutir, esclarecer e tomar as medidas cabíveis em relação a essa luta. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Sucesso. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes eu aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 1h30 e também às 6 da tarde.
Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você.